vai entrando ainda. Pegando aqui, esperando o povo entrar. Quem está entrando, quem vai chegando. Bom dia, Yara. O pessoal vai chegando, o pessoal vai entrando, a gente vai marcando a presença do pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia para vocês que estão entrando agora. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está chegando agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Lembrando que a partir de amanhã vocês têm avaliação, né? Hoje. Hoje já? Português e atualidades. Ah, tá. Eu achei que já era a partir de amanhã. Bom, então tá ótimo, né? Quanto antes fizer a prova, melhor para a gente poder ficar livre. Quanto antes a gente faz a prova, fica livre logo. Então, vamos começar, né? O pessoal já está chegando, o pessoal já está entrando. Muito bom dia para vocês. Bom dia, Caio. Uma ótima semana para vocês. Professor, tranquilo? O Atos que hoje vai ser revisão. Não, é conteúdo mesmo. Até a gente Nossa, terminar boatos o que hoje nosso vai ser capítulo. revisão. Oi? Eu achei que ia ser revisão, poxa. Não, nós temos que terminar o nosso livro, né? Pelo menos mais 2 aulas a gente termina o livro, aí provavelmente a gente começa a revisão, certo? Mas aí não, a gente tem que terminar os capítulos, pelo menos. Para hoje, a gente começa e termina já o capítulo 13, que vai falar a respeito da teoria e método em sociologia. É básico, é rapidão para a gente poder conversar, certo? Então, para a nossa aula, vamos começar aqui, deixa eu colocar uma projeção aqui para a gente, para poder ir rápido. Opa, lugar errado, achei aqui. Olha, como eu sei que a escola não vai nos dar descanso. Essa sexta é prova, muito bom, tá? Tem que fazer prova mesmo, Henrique, não adianta reclamar. Vamos fazer que simulado, não sei, eu sei que vocês vão ter que fazer prova essa semana, e simulado semanal, certo? A ideia é o seguinte, a gente estabelecerá uma abordagem, tá? Acerca da sociologia como ciência. A sociologia como ciência, ela desenvolve sua teoria e seu método específico, como, por exemplo, existem alguns pensadores clássicos da sociologia, chamados de pais da sociologia. São eles Herbert Spencer, Augusto Comte, Émile Durkheim, tá? Max Weber e Karl Marx. Esses seriam os clássicos da sociologia. E esses clássicos da sociologia, eles lançaram novas formas de perceber ou novas formas de se analisar a sociedade. Para que analisar a sociedade? Então, a ideia deles era compreender as mudanças sociais ocorridas na sociedade a partir do século XVIII. Na verdade, a partir do século XVII, aliás, do século XIX, mas o século XVIII é recheado de grandes acontecimentos que influenciam o dia a dia no século XIX, como, por exemplo, a tão famosa Revolução Industrial, como, por exemplo, também a outra tão famosa revolução chamada de Revolução Francesa. Essas duas grandes revoluções transformam o dia a dia do indivíduo no século XVIII, final do século XVIII e início do século XIX. E surge, então, lá no século XIX, a sociologia como ciência, a primeira corrente de análise social chamou-se positivismo. Do positivismo vai surgir ou vai nascer o que nós chamamos hoje de sociologia. Então, nós temos ligados assim, a sociologia
vai analisar diretamente as ações individuais. Só que essas ações individuais, ela tem ligação direta com a coletividade. Então, tudo aquilo que eu faço no âmbito particular pode ter consequências no âmbito da vida social. Por exemplo, eu sou professor e dou aula no colégio referencial. Então, a minha condição particular de ser professor influencia diretamente aqueles alunos, aqueles funcionários que estão ligados à minha pessoa. Portanto, essas ideias estão ligadas diretamente à compreensão da vida social. Então, as ações individuais, eu tenho o meu organismo biológico, que vai ser um dado fundamental de estudo das ciências biológicas, da psicologia e da própria física. Agora, o comportamento social é diferente das minhas ações individuais. O comportamento social fala do âmbito da própria convivência humana, como, por exemplo, vocês são alunos, dentro de sala de aula, vocês estabelecem todo um comportamento social. A sua ação individual ficaria classificada como, por exemplo, você na sua casa, no seu quarto, sem ninguém por perto. Então, seria uma condição de ação individual. Estabeleceu contato com qualquer outra pessoa, estabeleceu contato com qualquer outra atividade, e essa atividade pressupõe uma ação coletiva, nós temos os chamados comportamentos sociais, no âmbito da política, no âmbito do trabalho, no âmbito da convivência social, no âmbito do estudo, no âmbito da sua educação, no âmbito de diversos âmbitos onde tem a convivência com outros indivíduos, nós chamamos de comportamento social. É aí que entra a análise sociológica, é aí que entra o chamado método sociológico. Então, o comportamento social é o objetivo das ciências sociais, da sociologia, da antropologia, da ciência política, da economia, da etnografia, da etnologia, ou de diversos fatores das ciências que incidem diretamente sobre o comportamento do indivíduo e as suas relações sociais. A partir daí, nós temos um objeto da sociologia. O que seria objeto da sociologia? Seria basicamente aqueles elementos que fazem com que ela possa estabelecer a sua abordagem. No nosso livro, está lá na página 133. Na sociologia, permite ver com muitos fatos que parecem dizer respeito apenas aos indivíduos. Na verdade, estão relacionadas a inúmeras pessoas e questões mais amplas. Então, o objeto da sociologia são as relações sociais e a forma de associação. Então, quer dizer que a sociologia, ela se preocupa com a ação do indivíduo, mas essa ação do indivíduo em sociedade desenvolve-se através dessas chamadas formas de associação. Essas formas de associação, por sua vez, determinam esse tipo de comportamento para vários indivíduos dentro da estrutura social. Como a gente pode afirmar que todos os alunos do colégio referencial têm uma postura X. Se eu comprovo realmente que eles têm essa postura X, então, um comportamento individual, ele pode se estabelecer em diversas partes, em diversas abordagens dentro do grupo, dentro do coletivo. Isso quer dizer que, para entender o âmbito individual dos alunos no colégio referencial, eu tenho que analisar a coletividade. Então, diz o texto ainda assim, a razão pela qual algumas pessoas bebem café está ligada ao elemento estimulante dessa bebida. O café é uma droga que contém cafeína que atua como um estimulante do cérebro. Há quem tome o café simplesmente por um fato social, uma condição social. Outros que tomam o café pela necessidade da cafeína. Isso quer dizer que a popularização do beber café é um fato social, é uma condição desenvolvida
por essas relações sociais. Então, o fato de você estar trabalhando e ter uma pausa para tomar o café é uma forma de relação social. Portanto, o estudo da sociologia está voltado aos grupos sociais, como, por exemplo, sala de aula, organização sindical, tribos urbanas, fã-clubes, tá? Associações humanas e assim sucessivamente. Além disso, a sociologia vai estudar as camadas sociais, as classes sociais, o sistema de castas, a mobilidade social, a distribuição do poder e a identificação de lideranças e etc, etc, etc. Isso quer dizer que os grupos que se dividem na sociedade, os grupos que se formam na sociedade são objetos de análise da própria sociologia. Assim, o nosso texto diz assim, lá na página 134, os seres humanos são inquietos por natureza, buscam respostas para o que não compreende. Carregamos em nós a capacidade de refletir a respeito daquilo que nos cerca. Traduzimos o que observamos em símbolos, chamamos de linguagem. Então, a sociologia está ligada diretamente a como esses grupos sociais, como essas camadas sociais se estabelecem na sua relação no dia a dia, no cotidiano, e um sistema de interação social. A sociologia analisa as formas de competição que existem dentro da sociedade. Como vocês são alunos do primeiro ano de ensino médio, vocês vão realizar a prova do passe da UFMS. Quem for realizar a prova do passe da UFMS, ele está entrando em competição com vários outros indivíduos, com várias outras escolas, com várias outras instituições. Ou seja, a prova do vestibular, propriamente, estabelece uma competição entre os indivíduos. Essa é uma competição seletiva, onde vai estabelecer uma análise total da capacidade cognitiva dos alunos que se prepararam para a prova, tá? Aí nós temos ainda, tá, o sistema de cooperação, como a sociedade convive com esse sistema de cooperação. Um exemplo de cooperação, propriamente dito, são os mutirões que ocorrem dentro da sociedade, as campanhas do agasalho, as campanhas contra a miséria e a fome. Então, isso são formas de cooperação. E os conflitos que existem dentro da sociedade, como, por exemplo, a questão da desigualdade social, da concentração de renda, da violência e da criminalidade. Portanto, como se desenvolvem as alianças dentro da sociedade seria a base do estudo da própria sociologia. Aí, falando em ciências humanas, nós temos, assim, a antropologia, a ciência política e a economia. A antropologia, como uma área das ciências sociais, ela vai estudar precisamente a cultura, a ciência política, a distribuição do poder, a economia, a atividade de produção, circulação em bens, de serviços e capitais, ou seja, a sociologia, ela vai analisar todos esses elementos com o auxílio da antropologia, da política e da economia, ou seja, na cultura, vamos estabelecer os tipos de organização familiar, tipo de organização de religiões, de magia, os ritos de iniciação dos jovens, sistemas de casamentos, etc, etc, etc. Na ciência política, a distribuição do poder, dos partidos políticos, mecanismos eleitorais e formas de governo. Isso você encontra lá na página 134, coluna da direita, diz assim, pelo que se interessa a sociologia. Aí fala, a cultura, as instituições sociais, a política, a religião. Então, esse slide você pode comprovar na página 134. Portanto, tudo isso que seria a função da sociologia, ela precisa do apoio de outras ciências para poder salientar as suas abordagens, salientar a sua análise. Então, assim, a cultura é um elemento muito
muito interessante, que demanda profunda investigação quanto aos seus significados e as suas manifestações, certo? A questão diz assim, as instituições sociais, família, religião, Estado, são alvo de estudo dos sociólogos, pois, compreendendo suas formas de significados, podemos compreender a sociedade em questão, a política como forma e a forma de como cada sociedade se organiza e qual é o seu modelo de Estado. Então, dentro dessa ideia, o pensamento sociológico torna-se muito amplo na análise social. Importante base para a sociologia seria aumentar o conhecimento sobre o homem e a sociedade através da investigação científica. Portanto, o conhecimento sociológico vai diferenciar-se do senso comum. Portanto, a sociologia estabelece uma análise através do chamado método científico. O método científico da sociologia vai diferir do método científico de outras ciências. Portanto, a base do pensamento da sociologia seria a antropologia, a ciência política e a economia. Então, essas outras três ciências darão suporte para o pensamento sociológico, para a sociologia, tá? Não existe uma divisão nítida entre sociologia, antropologia, política e economia. É por isso que, ao analisar, ao termos aula de sociologia, o professor de sociologia fala diretamente da própria sociologia, o surgimento da sociologia, fala da antropologia, ou seja, a análise da cultura das sociedades, a gente fala da ciência política, a estrutura da divisão das sociedades, como nós falamos da questão das classes sociais, trabalhamos o sistema de castas, o sistema de estamentos e o sistema das classes sociais. Então, não há uma divisão propriamente dita, mas o nosso texto, na página 135, diz assim: se considerarmos que a sociologia é uma ciência e que, para fazer ciência, é necessário seguir um método científico, logo, estudar sociologia se manifesta como um intenso desafio, algo muito mais complexo do que simplesmente dar opinião sobre um fenômeno social qualquer. Então, importante a gente ter essa ideia em mente, aumentar o conhecimento sobre o homem e a sociedade através da investigação científica. Grupos sociais ou sociedades não podem ser levados para o laboratório. Se não pode ser levado para o laboratório para medir, para quantificar a sua estrutura da participação social ou da própria convivência humana, eu tenho que estabelecer um novo método de análise científica da própria sociedade. É justamente o que os sociólogos vão buscar fazer, interpretar a sociedade à luz da razão, eliminando o senso comum. Por favor. Eliminar o senso comum significa eliminar o conhecimento do cotidiano, eliminar aquele conhecimento que não me traz uma certeza absoluta. O senso comum é um conhecimento falho, um conhecimento do dia a dia, uma abordagem do cotidiano que não necessita de comprovação científica. São ideias que são criadas, são ditos que são criados para manter o controle da sociedade, manter o controle daqueles indivíduos que estabelecem uma vida dentro da sociedade, certo? Aí o seguinte, alguns elementos, tá? Algumas ideias acerca sobre o pensamento de análise da sociedade. Então, a sociedade como objeto de estudo. A primeira tentativa de se tentar compreender a sociedade foi lá na antiguidade, tá? Grécia, lá na antiguidade greca, tá? Greco-romana, na verdade, mas na Grécia antiga, onde utilizavam-se a imaginação, a fantasia
fantasia, criação de heróis, criação de deuses. Tudo isso estava ligado no processo de ordenamento da vida do homem, da minha sociedade, e para ordenar propriamente o mundo, ou seja, eu precisava reorganizar a sociedade, eu precisava manter uma estrutura social dentro da sociedade. Portanto, os mitos, como primeira tentativa de se compreender a sociedade, é a utilização do senso comum para poder interpretar a sociedade. Eu criava mitos, eu criava fantasias a respeito da forma do poder. Tirava, assim, Zeus como todo-poderoso, Zeus seria capaz de dar a ordem a todos os outros deuses para mobilizar o próprio universo. A segunda tentativa de tentar compreender a sociedade como objeto de estudos da sociologia, mas objeto de estudos da análise social, a segunda tentativa também foi criada através do pensamento greco e medieval. Só que tem uma ideia bastante interessante, tá? Essa tentativa de entender a sociedade, mesmo neste período, não tinha ainda uma visão científica. Os dois principais nomes do pensamento antigo a respeito da compreensão da sociedade ou da vida comum em sociedade foi Platão e Aristóteles. Por que Platão e Aristóteles? Foram os dois principais, não foram somente eles, mas foram os dois principais filósofos da antiguidade que passaram a se preocupar com a vida em sociedade. Na verdade, eles passaram a se preocupar a respeito da organização da política dentro das sociedades. Platão, ele vai estabelecer a ideia do estado ideal, vai dividir a sociedade em 3 grupos fundamentais e a justiça seria estabelecida a partir do momento em que cada indivíduo, cada grupo mantesse a sua responsabilidade em dia, sem interferir na ação do outro. Segundo o pensamento de Aristóteles, o indivíduo, quando vive em sociedade, ele desenvolve a ideia chamada de política. Então, Aristóteles diz assim, o homem nasce para viver em sociedade, porque o homem é naturalmente um ser político, também chamado de animal político, porque, segundo Aristóteles, todo ser humano, ao nascer, ele está disposto a viver em sociedade. E essa vivência em sociedade estabelece justamente essa ideia da análise da sociologia, mas isso só vai acontecer lá no século XIX, tá? No período da Idade Média, a explicação da vida em sociedade, explicação com forte influência religiosa. Então, diz assim, começa com Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele vai escrever a obra A Cidade de Deus contra os Pagãos. E o que seria a cidade de Deus? Seria a sociedade ou a cidade perfeita, onde os homens viveriam em plena harmonia. E necessariamente, né, convenhamos, tá? Para a gente falar, para nós vivermos em harmonia na nossa sociedade, já é muito complicado, imagine ainda no período medieval. Então, o homem vivia em uma sociedade onde habitava o pecado, propunha normas para se viver onde não houvesse pecado. Então, a cidade de Deus seria o abandono das condições terrenas que o homem vivia. Ele iria abandonar a cidade dos homens para buscar a cidade de Deus. Então, ele vivia em constante penitência a respeito da transformação da vida social. Ainda, a terceira tentativa foi a introdução da filosofia com maior racionalidade, ou seja, a partir do renascimento cultural, a tentativa de se compreender a ideia a respeito da sociedade toma uma outra condição bastante interessante. Por exemplo, alguns autores como Nicolau Maquiavel, ele vai escrever a obra O Príncipe. Nessa obra, ele diz que a sociedade deve reconhecer o poder do soberano e temer o poder desse soberano. Aí vai
colocar a ideia de que o rei, para ser rei, deve ser temido e não amado, tá? Então, essas ideias surgem através das transformações da vida em sociedade. Thomas More, na sua obra Utopia, vai estabelecer uma crítica à sociedade da sua época, que vivia basicamente, tá, o desregramento moral no dia a dia. Tomás Campanella, ou Tommaso Campanella, ele escreve a chamada Cidade do Sol. Qual seria a ideia dele? A Cidade do Sol é uma cidade pura, uma cidade que brilha, onde o indivíduo iria abandonar o seu dia a dia, a sua vida pecaminosa e buscar sempre um convívio na cidade perfeita. Francis Bacon, ele vai falar da chamada Nova Atlântida. Francis Bacon, ele vai estabelecer uma sociedade como uma forma de organização adequada para a vivência dos indivíduos, tá? O outro é Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele vai escrever o elogio da loucura, como os homens tornam-se loucos pelo exercício do poder na sociedade. E um grande filósofo que vocês vão estudar, basicamente, já devem ter visto em História, e vão estudar o ano que vem em Sociologia, tá? É Thomas Hobbes. Ele escreve a obra O Leviatã. Thomas Hobbes, ele é autor daquela frase bastante conhecida, talvez vocês devem conhecer: o homem é o lobo do próprio homem. O homem, no seu estado natural, ele vive uma guerra constante de todos contra todos. Então, a vida em sociedade faz com que o homem torne-se ganancioso, faz com que o homem torne-se cruel, faz com que o homem torne-se cada vez mais cobicioso a respeito dos bens materiais. Por isso, a sociedade deve ser controlada rigidamente por um Estado forte. Então, ao passar dos anos, ao passar dos séculos, o pensamento social vem sofrendo processos de adaptação, porque nós temos a necessidade de nos compreender. Como construímos o nosso conhecimento sobre o mundo que vivemos? Por que nos organizamos de uma forma e não de outra? O que é a sociedade? É a partir daí que nós temos o surgimento das ciências sociais. Então, da Grécia Antiga, do período medieval, do período moderno, nós temos as transformações, os teóricos, os indivíduos que vão pensar acerca dessa sociedade. Segundo o nosso livro-texto, tá? Nós temos na página 135 um glossário, onde está o método científico e o senso comum. Diz assim a respeito do senso comum: o conceito não sistematizado, algo baseado no conhecimento popular, que não expressa o que sabe de concreto a respeito daquele assunto ou fenômeno. Então, para poder suprir, para poder romper com esse senso comum, há a necessidade de nos compreender. Daí a importância do surgimento das ciências sociais. E as ciências sociais, então, como propriamente falamos de ciência, elas vão desenvolver métodos científicos. Para desenvolver o método científico, ela desenvolve 3 tipos de pesquisas, tá? A pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. Então, essas 3 formas de pesquisa são importantes para poder desenvolver o método científico das ciências sociais. Pega a página 135 e diz o nome. Como o próprio nome sugere, trata-se de uma exploração a respeito de um tema geralmente pouco conhecido e que precisa de atenção. Então, pesquisa exploratória. Eu vou explorar a sociedade em busca de respostas acerca daquele problema, acerca daquela situação. A segunda forma de pesquisa é a descritiva. Trata-se
trata-se do trabalho de descrever determinado fenômeno, como, por exemplo, o desemprego. Eu vou descrever o desemprego e as suas classificações estruturais. Há pesquisas explicativas, são aquelas que têm como a preocupação central identificar fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos sociais investigados, ou seja, eu vou explicar a causa das desigualdades social, eu vou explicar, para eu poder explicar a causa, eu vou ter que explorar, então, o método científico, ele está interligado aos 3 tipos de pesquisas, a exploratória, a descritiva e a explicativa, daí a sociologia, ou as ciências sociais, passam a substituir esses antigos métodos de análise da própria sociedade. Então, essa é a ideia, tá? A vontade de saber. O ser humano é o único animal que pensa sobre o mundo em que vive. E se você for analisar, está realmente verdadeira essa afirmação. Nós pensamos sobre a vida social, nós pensamos sobre o ambiente coletivo, nós pensamos sobre a profissão que nós queremos. Nenhum outro animal você vai ver, por exemplo, analisando, refletindo, estando num banco escolar e estudando a respeito da sua própria origem. Você não vai ver nenhum leão, nenhum cachorro andando pelas ruas, está analisando a sociedade em que ele vive. Ele não tem a consciência, ele não tem a vontade de saber, ele não desenvolve nem método científico e nem o senso comum. Então, o ser humano é o único animal que pensa sobre o mundo em que vive. Mas por que ele pensa sobre o mundo em que vive? Ele pensa para estabelecer modificações, ele pensa para poder estabelecer mudanças de caráter social. E tudo isso que ele promove tem ideias ligadas diretamente ao contexto social na qual ele vive, olha, o qual ele vive. E o contexto social da nossa vida também pressupõe necessariamente as próprias ideias da nossa condição. Deixa eu ver. Não tem nada aqui no nosso chat. Achei que teria algo aqui no nosso chat. Então, a ideia é justamente essa, tá? Compreender a análise social. Como você mesmo, você aluno, quantas vezes ou algumas vezes você já deve ter parado para questionar uma norma, uma regra da sua escola, uma norma, uma regra da sua família, ou uma norma, uma regra da sua religião. Se você parou para questionar qualquer regra, qualquer situação, isso pressupõe a sua vontade de saber. O questionar é sempre colocando sempre colocando em evidência essa vontade de saber, porque a partir do momento que você questiona, a partir do momento que você indaga, a partir do momento que você faz pergunta a respeito do processo de organização social, você é responsável por todas aquelas informações com as quais você estabelece o conhecimento. E todas as vezes, quando você desenvolve uma pesquisa social, você desenvolve uma análise social, você desenvolve uma responsabilidade coletiva. Voltemos ao caso do café, tá? O cafezinho. Tem pessoas que tomam café, tem pessoas que não tomam o café. O café faz parte da estrutura cultural de diversas sociedades. Aí você vai estabelecer uma pesquisa exploratória, você vai explorar a origem da tradição, da cultura do se tomar o café. E você vai chegar a diversas informações, e você começa a selecionar essas informações para poder estabelecer uma visão adequada a respeito da sua pesquisa, ou porquê tomar o café. Então, essa ideia está centrada diretamente na sua vontade de saber. Aí diz assim, mas o quê? Saber o quê? Saber por quê? Saber como? Será que as coisas têm de ser mesmo como são? Então, são essas as ideias básicas do
pensamento social, certo? Então, a sociologia, como ciência, tá, estabelece uma explicação sobre as formas de realizar a investigação social. Como ocorre o processo de transformação dentro da sociedade, como ocorre o processo de solidificação do conhecimento social dentro desse aspecto de análise da própria sociedade. Como e por que os alunos do colégio referencial se comportam dessa maneira e não de outra maneira qualquer. Então, entender o porquê, tá? E como esses alunos desenvolvem o seu comportamento e analisar o que é esse comportamento, o que ele proporciona para toda a sociedade, para todos os indivíduos do colégio referencial. Tem uma ligação direta com a forma de aprendizagem, tem uma ligação direta com uma forma de organização da própria sala de aula. Então, essa é a questão do pensamento sociológico. Aí vamos analisar, assim, as diferenças entre o senso comum e a ciência. Então, a ciência ou a sociologia, tá, tem ligação direta com o pensamento social. Por exemplo, a ciência, ela é objetiva e ela é imparcial. Portanto, a sociologia, quando vai estabelecer uma análise da sociedade, ela é objetiva, ela é imparcial, ela não vai tecer, tá, juízos de valores, ela não vai falar se é bom, se é ruim, se é bonito, se é feio, ela vai analisar o problema, ela vai analisar a questão em si, sem estabelecer uma opinião. É análise enquanto análise fundamental das questões que são estabelecidas. O senso comum, ele é subjetivo, ele é intuitivo, então ele pode sofrer algumas mudanças de sociedade para a sociedade. A ciência, ela tem basicamente um caráter racional. Portanto, a sociologia, a abordagem sociológica é uma abordagem racional, enquanto o senso comum está mais ligado à ideia da sabedoria popular, a sociologia está ligada ao elemento racional, e ela é fundamentada na observação, na experimentação e na explicação dos fatos sociais, tá? O senso comum está fundamentado na experiência de vida, o cotidiano, a análise que é estabelecida pelo seu dia a dia, certo? A ciência, ela é dinâmica, tá ok? Ela é dinâmica. O senso comum é transparente, é evidente, é alicerçado na tradição, enquanto que a ciência, ela é sistemática, ela é metódica, ela tem um caminho adequado a ser seguido. Daí vem método. Método significa caminho. Então, a sociologia como ciência tem um caminho específico da análise da sociedade, tá? E a ciência, propriamente a sociologia, ela testa todas as suas hipóteses para não haver dúvida, enquanto que o senso comum ele é superficial, ele pode estar recheado de erros, ele pode estar recheado de transformações que ocorrem de sociedade para a sociedade. Então, diz assim, e as ciências sociais, tá? As ciências possuem objetos específicos, portanto, fora a antropologia, a política, fora a economia, nós temos outros tipos de ciência, como, por exemplo, a física, a química, a medicina e a administração. São outras formas de ciência. A física tem o objetivo, a análise, o estudo do movimento. A química, os elementos que compõem a estrutura da física ou da natureza. A medicina, o objetivo é estudar a saúde humana. A administração tem como objetivo máximo os negócios. E as ciências sociais
a vida em sociedade. Então, essa é a ideia fundamental deste nosso capítulo, esta é a ideia fundamental para a análise da própria condição da convivência social, certo? Então, nós temos essas visões acerca da ciência ou da sociologia como um método. Deixa eu marcar aqui, eu acabei esquecendo, mas eu vou deixar aqui para vocês uma tarefinha, tá? Uma tarefa aqui, é a página, deixa eu ver qual é a página, é a página 138, 38/139, tá? São os exercícios, como vamos colocar aqui, os exercícios desenvolvendo habilidades e os exercícios complementares. Tá? Nada de muito complicado, tudo bem simples, tudo bem tranquilo. Então, eu sei que vocês têm prova essa semana, mas vocês não terão prova o momento todo. Então, quem lembrar, por favor, pode fazer os exercícios de tarefa, tá? Página 138, página 139. É só para vocês treinarem para uma possibilidade de algum concurso, de algum vestibular, certo? Então, para hoje, basicamente, são essas as informações que nós tínhamos para deixar para vocês, certo? A sociologia como ciência, ela vai se diferenciar do pensamento do senso comum. Então, a ciência, ela é rigorosa, ela atende diretamente a uma estrutura metódica e estabelece uma análise, uma abordagem social através do estudo da própria sociedade, certo? Daqui a pouco nós temos aula de introdução à filosofia. Enquanto isso, a gente fica por aqui, aguardo o nome, sobrenome de vocês e a turma no chat para eu poder marcar a presença, tá ok? Agradeço de coração a participação de vocês na nossa aula, agradeço a presença de vocês, até daqui a pouco na aula de introdução à filosofia, tá ok? Um abraço carinhoso para vocês, um beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, beijo, Manoel. Boa aula. Tchau, professor. Valeu, valeu. Enquanto isso, eu marco a presença de vocês aqui.